Povo de Deus, Emanuel. Povo de Deus, Emanuel. Povo de Deus, Emanuel. Se Deus Todo-Poderoso é por você, quem pode ser contra você? Se Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, quem pode ser contra você? Se Deus Todo-Poderoso está com você, quem pode ser contra você? Ao Deus que está sempre com você, que está sempre ao seu lado, dê um poderoso brado de louvor. Sim, povo de Deus, agradecemos a Deus Todo-Poderoso pela vida do meu mentor, o general de Deus, profeta TB Joshua. Nós o celebramos hoje, porque ele nunca permitiu que as lutas de ontem impedissem a bênção de hoje. Ele nunca permitiu que as lutas de ontem impedissem as bênçãos que estamos desfrutando hoje. Ao Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas, vamos aplaudi-lo. Sim, também queremos agradecer ao Deus Todo-Poderoso pela vida da minha mãe no Senhor, da sua mãe no Senhor, da nossa mãe no Senhor, pastora Evelyn Joshua. Oramos para que Deus Todo-Poderoso continue a sustentá-la, protegê-la, fortalecê-la e usá-la poderosamente para a sua glória. Em nome de Jesus oramos. Sim, povo de Deus, vocês podem se sentar na presença de Deus. Todos podem concordar comigo que carregamos um ontem. Quando eu digo um ontem, eu quero dizer o passado. Para alguns, o ontem de pecado. Palavras ditas que não podem ser retiradas. Portas pelas quais entraram e que deveriam ter permanecido fechadas. Relacionamentos prejudiciais. Escolhas pecaminosas. Decisões erradas. Que você abraçou no passado, de modo consciente ou inconsciente. E que Deus Todo-Poderoso nunca planejou para você. Para outros, o ontem é um fracasso. Uma prova de que você não passou. Um negócio que faliu. Uma família que se desfez. Um sonho que morreu em suas mãos. E para muitos, é um ontem de dor que você não escolheu. Abandono, traição, perda. Mas há algo que o diabo entende e que muitos crentes precisam aprender. O diabo não precisa trazer ou inventar uma nova acusação contra você, quando pode simplesmente repetir uma acusação antiga, o seu passado. O meu mentor, o profeta TB Joshua, dizia: Satanás fala sobre o seu passado porque essa é a única informação que ele tem sobre você. O inimigo vai sussurrar o seu passado em seu ouvido, até que você comece a acreditar que o seu passado não é apenas algo que aconteceu com você, mas algo que define você. O inimigo quer que a dor do passado, o fracasso, se tornem a sua identidade. Ele quer que a ferida, a decepção, se tornem o seu nome. Mas preste atenção, o seu passado não é seu governante. É um lugar com o qual você pode aprender, mas não uma prisão na qual você deve viver. O passado te prende através da culpa, da vergonha, da desonra, do fracasso, até que você comece a entender a influência do seu passado, você não conseguirá se libertar dele. E isso nos leva à mensagem de hoje intitulada Saia do Ontem. Diga ao seu vizinho, saia do ontem. Saia do ontem, diga ao seu outro vizinho. E diga aos espectadores de todo mundo, saia do ontem.
O nosso texto base será retirado do livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 43, versículos 18 e 19. Já encontraram? Está escrito: esqueçam as coisas do passado, não vivam presos ao passado. Versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e fazendo rios na terra seca. Para compreender esses versículos, você precisa entender com quem Deus Todo-Poderoso estava falando. Deus Todo-Poderoso estava falando com um povo completamente definido pelo próprio passado. Deus Todo-Poderoso estava falando com uma nação que havia conhecido o chicote da escravidão no Egito. Deus Todo-Poderoso estava falando com uma nação que havia murmurado e se rebelado no deserto. E foi para este povo, nessa condição, que Deus Todo-Poderoso disse: não permitam que as coisas do passado dominem o foco de vocês, porque estou prestes a fazer algo novo sobre o qual o passado de vocês não tem poder. A razão pela qual você pode deixar o ontem para trás não é porque o ontem não lhe causou nenhum dano, mas porque Deus é maior do que o ontem. Se Deus Todo-Poderoso escolheu não ser controlado pelo seu passado, quem te deu a permissão para ser controlado por Ele? A Bíblia nos ensina uma imagem do que acontece com uma vida que não consegue parar de olhar para trás. Quando Deus, em sua misericórdia, estava tirando Ló e sua família de Sodoma antes da destruição, uma instrução muito simples foi dada: fujam e não olhem para trás. Ele estava simplesmente dizendo: veja, você foi santificado. Agora olhe para frente e escape das impurezas e da corrupção do mundo, do qual eu estou te libertando, e você será verdadeiramente salvo. Mas a esposa de Ló não conseguiu deixar o seu ontem para trás. Ela não conseguiu abandonar o passado. Ela nunca morreu para o passado. Que tragédia. É exatamente isso que um apego doentio faz com uma pessoa. Meu mentor, o profeta T.B. Joshua, dizia: você precisa olhar para frente, porque não é possível olhar para direções diferentes ao mesmo tempo. Não é possível. Você não tem como olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. Não é possível. Ou você olha para frente ou para trás. Olhe para o passado como uma referência, mas não viva lá. Meu mentor, o profeta T.B. Joshua, também dizia: evite as armadilhas de olhar para trás, a menos que seja para glorificar a Deus pelo que Ele fez em sua vida. Agora, diga ao seu vizinho, diga vizinho, olhe para o seu passado como referência, mas não viva lá. Evite as armadilhas de olhar para trás, a menos que seja para glorificar a Deus pelo que Ele fez em sua vida. Então saia do ontem. Sim, povo de Deus. Aquilo que Deus Todo-Poderoso preparou à sua frente é maior do que qualquer coisa que o seu passado roubou de você. Alguém pode estar dizendo ou pensando: você só está falando. Você não sabe o que eu fiz. Agora vamos ouvir como Deus Todo-Poderoso trata completamente o pecado de um coração arrependido. A Bíblia diz em Salmos 103, versículo 12: tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões.
Se Deus poderoso esqueceu escolher aquilo que você fez, que arrogância é essa que você insiste em lembrar disso contra si mesmo? Deixe-me te dizer uma coisa. O seu passado não é maior do que a graça de Deus. O pecado escarlate não é vermelho demais para que o sangue que lava o deixe mais branco do que a neve. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 18, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Então, por que você ainda se condena? A Bíblia está cheia de exemplos de grandes homens e mulheres de fé, cujos fracassos do passado deveriam tê-los desqualificado. Mas Deus, em sua misericórdia, os levantou, redimiu suas histórias destruídas e os usou poderosamente para a sua glória. Um grande exemplo disso é Saulo de Tarso, um perseguidor que se tornou apóstolo. Ele estava presente, observando enquanto Estevão era morto. Ele ia de casa em casa, prendendo os crentes e tentando destruir a igreja. Então, no caminho para Damasco, Deus Todo-Poderoso o alcançou e transformou completamente a sua vida. Ele então se tornou o apóstolo Paulo. Há algo que precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele nunca permitiu que o seu ontem tivesse a palavra final, mas também nunca fingiu que aquilo não havia acontecido. Vamos ouvir o apóstolo Paulo. Abram sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 13 ao 16. Está escrito: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Versículo 14. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. O apóstolo Paulo reconheceu o próprio passado. Ele disse: eu fui perseguidor, eu fui blasfemo, eu fui insolente. Ele reconheceu o seu passado, mas não permaneceu vivendo nele. Ele permitiu que o seu passado, o seu ontem, testemunhasse a favor de Deus, mas nunca permitiu que o seu passado testemunhasse contra ele. E é essa a lição que todo crente precisa aprender. Outro exemplo é o ladrão na cruz, o criminoso que estava morrendo, que já não tinha mais tempo para reparar nos seus erros. Não tinha mais tempo para consertar coisa alguma. Não tinha mais tempo para provar a si mesmo e viver uma vida melhor. Ele não tinha nada além do último suspiro de fé. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. E a resposta veio: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Povo de Deus, ouça isso. Se uma vida inteira desperdiçada pode ser redimida pela graça na última hora, então nenhum ontem na sua vida está fora do alcance dessa mesma graça hoje. Então saia do ontem. Eu quero que você diga ao seu vizinho. Diga, vizinho, não condene a si mesmo. Saia do ontem. Todos eles carregavam um ontem que poderia tê-los destruído completamente. Mas nenhum deles foi definido por este ontem. Porque cada um deles, no momento do fracasso, correu para Deus e não longe de Deus. E a porta está aberta para você hoje. O meu mentor, o profeta T.B. Joshua, dizia:
Se cometermos erros, como todos nós cometemos, não fuja de Deus. Corra para Deus. Diga ao seu vizinho, diga vizinho, não condene a si mesmo. Se cometermos erros, como todos nós cometemos, não fuja de Deus. Corra para Deus. Sim, povo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Os anos no deserto, as estações desperdiçadas, a dor, a vergonha. Deus Todo-Poderoso é capaz de transformar tudo isso no bem que Ele preparou para a sua vida. E para aquele que acredita que foi completamente derrotado, ou que perdeu tudo e nunca mais poderá recuperar coisa alguma, ouça agora a promessa de Deus em Joel, capítulo 2, versículo 25. Lá diz: eu restituirei os anos que os gafanhotos devoraram. O nosso Deus é um grande restaurador. Ele pode restaurar o que foi perdido, redimir o que foi quebrado, fazer novas todas as coisas e fazer o final maior do que o começo. Esse é o nosso Deus. O meu mentor, o profeta Steve Joshua, dizia: se você nunca experimentou a pobreza, não saberá administrar a bênção quando ela chegar. Se você nunca experimentou a humilhação, não saberá administrar a honra quando ela chegar. O próprio profeta Steve Joshua testemunhou que veio de uma origem humilde. Um jovem desconhecido e ignorado, mas Deus, em sua misericórdia, o levantou e o usou para impactar vidas em todo o mundo. Há algo que você precisa aprender. O profeta Steve Joshua nunca permitiu que o passado determinasse o seu futuro. Ele nunca permitiu que as lutas de ontem impedissem as bênçãos de hoje. Ele nunca permitiu que as lutas de ontem impedissem as bênçãos que você e eu estamos desfrutando. O mesmo Deus que fez isso pelo profeta Steve Joshua não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que fez isso pelo profeta Steve Joshua também pode fazer por você. O mesmo Deus que fez isso pelo profeta Steve Joshua também pode fazer por você, se você permanecer fiel e confiar nele. Para aquele que fracassou, para aquele cujo negócio faliu, para aquele cujo sonho morreu em suas mãos e agora tem medo de sonhar novamente, para aquele preso em um vício, que caiu, se levantou e caiu novamente, até deixar de acreditar que hoje poderia ser diferente. Não permita que a longa corrente do seu passado te convença de que o amanhã já foi decidido, ou de que Deus não pode reescrever sua história. Deus pode reescrever sua história. Diga ao seu vizinho: Deus pode reescrever a sua história. Diga ao seu vizinho: não condene a si mesmo. Saia do ontem. Deus pode reescrever sua história. Agora, a grande pergunta é: como saímos do ontem? Como saímos dessa prisão? Número 1, receba o perdão de Deus. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Permaneça firme nessa verdade e não permita que nenhuma acusação te abale. Porque agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
A condenação é uma linguagem do inimigo. Número 2, perdoe a si mesmo e perdoe os outros. Diga ao seu vizinho, perdoe a si mesmo. Diga ao seu outro vizinho, perdoe a si mesmo. Muitos de nós já recebemos o perdão de Deus, mas nos recusamos a perdoar a nós mesmos. Se Deus Todo-Poderoso te perdoou, quem te deu o direito de continuar preso na prisão que Ele mesmo já libertou? Você também precisa perdoar aqueles que te ofenderam. Não porque eles merecem, mas porque a falta de perdão é a corda que te mantém preso ao passado que você tanto deseja sair. Perdoar é cortar essa corda. Diga ao seu vizinho, você já perdoou? Diga ao seu vizinho, você já cortou essa corda? O que ele está dizendo? Você já se perdoou? Já cortou essa corda? Sim, povo de Deus. E número 3. Renove a sua mente e siga em frente. Há algo que você precisa saber. Você não pode esperar viver uma vida melhor se continuar revivendo o seu passado. Isso não é possível. O mundo vai te dar um nome: fracassado, rejeitado, viciado, ninguém, decepção, e vai exigir que você responda por esse nome. Não faça isso. Responda apenas pelo nome que Deus Todo-Poderoso te chama. Ele te chama meu amado, escolhido, perdoado, novo. Povo de Deus, que outro nome Deus Todo-Poderoso te chama? Pode me dizer? Favorecido, sim. Qual outro nome? Cidadão do céu, certo? Qual outro nome? Abençoado. Outro nome? Alegria. Outro nome? Paz. Responda apenas pelo nome que Deus Todo-Poderoso te chama. Seguir em frente é deixar o ontem para trás. Número 4. Não fuja de Deus. Corra para Deus. Quando você cai, o instinto da vergonha é fugir e se esconder da presença que você mais precisa. Mas não faça isso. Resista a esse impulso. Corra na direção contrária, direto para os braços de Deus. Meu mentor, o profeta T.B. Joshua, dizia: se você se soltar de Deus uma vez, Ele se voltará para você 1.000.000 de vezes. Agora, diga ao seu vizinho, diga, vizinho, se cometermos erros, como todos nós cometemos, não fuja de Deus. Corra para Deus. Saia do ontem. Não condene a si mesmo. Se você voltar para Deus uma vez, Ele voltará para você 1.000.000 de vezes. Sim, povo de Deus. Para concluir, se você tem vivido na prisão do passado, preso pela culpa, pela vergonha, fracasso, decepção, por uma ferida antiga, a porta está aberta para você hoje. O próprio Senhor está te chamando. Saia daí e venha para mim. Se você nunca entregou sua vida para Cristo Jesus, hoje pode ser o seu dia em que o seu velho eu vai morrer e você vai se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. E se você já pertence a Ele, mas ainda está carregando o seu passado atrás de você, como uma corrente, deixe essa corrente cair e não se apegue a ela. O ontem é história.
Hoje é oportunidade. E em Cristo Jesus, o melhor sempre, sempre, sempre está por vir. Então, povo de Deus, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Quando você veio para Cristo, você recebeu uma ressurreição. Portanto, se o seu inimigo vier te lembrar do passado, você tem todo o direito de responder. Você está procurando por alguém que não mora mais aqui. O meu passado é o quê? Diga ao seu vizinho, diga vizinho. Se o seu inimigo vier te lembrar do seu passado, você tem todo o direito de responder. Você está procurando por alguém que não mora mais aqui. O meu passado acabou. Agora diga aos espectadores, diga espectadores. Diga espectadores. Se o seu inimigo vier te lembrar do seu passado, você tem todo o direito de responder. Você está procurando por alguém que não mora mais aqui. O seu passado acabou. Assim como Saulo de Tarso, o perseguidor que se tornou apóstolo, assim como o ladrão na cruz, você também tem uma oportunidade. A porta está aberta para você hoje. Saia do ontem. Não condene a si mesmo. Se cometermos erros, como todos nós cometemos, não fuja de Deus. Corra para Deus. Corra para quem? Diga ao seu vizinho mais uma vez, saia do ontem. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua palavra em nossos corações. No poderoso nome de Jesus.